Tudo começou numa noite de sexta-feira, durante o verão. Eu estava na fazenda do meu avô, uma propriedade antiga que ficava isolada no coração do interior, cercada por mata densa. Era o tipo de lugar que parecia ter saído de uma história antiga, com cheiro de terra molhada, barulho de grilos e uma sensação constante de que algo ou alguém estava observando. Naquela noite específica, minha prima Letícia teve a ideia de irmos explorar a mata. Eu relutei, mas ela insistiu, dizendo que era uma tradição familiar se aventurar por lá, só por diversão. Com lanternas nas mãos e coragem forçada, seguimos o caminho estreito que levava até a nascente. O vento parecia mais frio do que deveria ser, e um silêncio estranho se espalhou assim que nos afastamos da casa. Até os grilos, que normalmente não paravam de cantar, pareciam ter decidido nos abandonar. Foi quando ouvimos pela primeira vez um assobio. Era agudo e ritmado, como se alguém estivesse tentando chamar a nossa atenção. Olhei para Letícia, esperando que ela estivesse tão confusa quanto eu, mas ela estava imóvel, olhos arregalados. Não responde, nem olha para trás. Ela sussurrou com uma urgência que fez meu coração disparar. Claro, minha curiosidade falou mais alto. Lentamente, virei a cabeça na direção do som, mas não vi nada além das sombras das árvores se movendo sob a luz fraca da lua. É só o vento, tentei dizer, mas minha voz saiu fraca, quase inaudível. Letícia me puxou pelo braço com força. Você não entende. Aqui é o território dele. O território de quem? Perguntei, ainda tentando entender o que ela queria dizer. Antes que pudesse obter uma resposta, o assobio se repetiu, dessa vez mais alto e mais próximo. O medo começou a se instalar de verdade. As histórias que minha avó contava quando eu era criança vieram à tona como um filme. Ela falava de um ser que habitava as matas, um espírito travesso e perigoso, conhecido como Saci. Segundo ela, ele usava seu assobio para atrair os incautos e os perder na escuridão, mas aquilo era só folclore, certo? Algo para assustar crianças e mantê-las longe da mata. Pelo menos era o que eu acreditava. Até aquela noite. Letícia apertou meu braço com mais força. Não olha para os redemoinhos de vento, tá ouvindo? E se ele aparecer, não tenta negociar, só corre. Eu ri nervosamente, achando que ela estava exagerando, mas meu riso morreu quando um redemoinho de folhas secas surgiu bem na nossa frente, aparentemente do nada. Foi rápido, mas deu para ver. Uma silhueta baixa, com um gorro vermelho, se formando no centro do redemoinho. Corre! Gritou Letícia. E foi exatamente o que fizemos. Nossos pés batiam no chão de terra com força, levantando poeira e folhas secas. O assobio continuava, agora intercalado com risadas abafadas, como se alguém estivesse se divertindo com o nosso desespero. Meu coração parecia que ia explodir no peito, mas Letícia não parava de correr, me puxando como se nossas vidas dependessem disso. E para ser sincero, eu já tinha começado a acreditar que dependiam. Olhei para trás, mesmo sabendo que não deveria. O redemoinho ainda estava lá, mas agora ele parecia vivo, como se algo ou alguém o estivesse controlando. No centro, aquela silhueta de gorro vermelho começava a ganhar mais forma, e eu tive a impressão de ver um sorriso cruel. Não, olha para trás, droga! Letícia gritou, me puxando com ainda mais força. Ele tá brincando com a gente, tá tentando te pegar. Eu tropecei em uma raiz exposta, quase caindo de cara no chão. Letícia me ergueu num movimento rápido, mas a queda fez com que minha lanterna escapasse da mão e caísse alguns metros atrás de mim. Minha lanterna, esquece isso, continua correndo. Mas na hora, a ideia de ficar sem luz parecia ainda mais assustadora do que o que quer que estivesse nos perseguindo. Me desvencilhei dela e corri de volta, ignorando seus protestos. Peguei a lanterna, mas quando me virei, o redemoinho estava muito mais próximo. Agora não havia dúvidas.
A figura no centro tinha um corpo pequeno e magro, uma perna só e um olhar flamejante. O Saci, ele não parecia mais apenas um espírito travesso das histórias de minha avó. Havia algo nele que transmitia uma energia sombria, quase maligna. Aquele sorriso era de alguém que sabia que estava no controle. Achou que podia fugir, foi? A voz não vinha de sua boca, ou pelo menos eu não conseguia ver seus lábios se mexerem. Parecia ecoar na minha mente, cada palavra carregada de uma malícia que fazia meu sangue gelar. Antes que eu pudesse reagir, o redemoinho cresceu, formando um círculo ao meu redor. As folhas batiam contra minha pele, afiadas como lâminas. Tentei correr, mas parecia que o chão tinha desaparecido. Minhas pernas se moviam, mas não saíam do lugar. É isso que dá desrespeitar a mata. O assobio voltou, dessa vez tão alto, que parecia perfurar meus ouvidos. Caí de joelhos tentando tampar os ouvidos, mas o som não parava. Foi então que ouvi a voz de Letícia, gritando algo que eu não conseguia entender no meio do barulho. Ela surgiu correndo com um galho de arruda na mão, balançando-o em direção ao redemoinho. "Sai daqui, desgraça!" O Saci hesitou. Seu sorriso desapareceu e os olhos flamejantes pareciam se apagar por um momento. Aproveitei a distração para me arrastar para fora do círculo de folhas, agarrando a mão de Letícia. "Corre agora, porra!" Dessa vez, não pensei duas vezes. Corremos sem olhar para trás, entrando ainda mais na mata, porque voltar para a casa significava passar pelo redemoinho novamente. O assobio continuava, mas parecia mais distante. Quando finalmente paramos para recuperar o fôlego, Letícia estava pálida, o galho de arruda ainda tremendo em suas mãos. "Você é louco, sabia? Ele quase te pegou." Ele era real. Minha voz saiu como um sussurro. Ela assentiu. "Claro que é real. Todo mundo aqui sabe disso. Só vocês da cidade que acham que é história para criança." Olhei ao redor. Estávamos em um pequeno descampado, cercados por árvores. Por um momento, pensei que estávamos seguros. Mas Letícia não parecia tão confiante. "Isso não acabou," ela disse. "Ele nunca desiste tão fácil." E foi aí que percebemos. A floresta estava mais escura do que antes, e o assobio, mesmo distante, parecia estar se aproximando novamente. A noite parecia ainda mais pesada, como se a escuridão tivesse engolido toda a luz ao nosso redor. Letícia segurava meu braço com tanta força que mal sentia meu próprio sangue circular. O assobio continuava, mais baixo, mas ainda presente, como um aviso de que o Saci não tinha desistido. "Ele tá brincando com a gente," Letícia sussurrou com a voz trêmula. "Ele gosta disso. Primeiro assusta, depois confunde, e quando você menos espera, ele pega você." Eu não sabia o que responder. As histórias que eu achava serem apenas folclore agora tinham se tornado reais diante dos meus olhos. O Saci estava ali e parecia querer muito mais do que apenas nos assustar. "Para onde a gente vai agora?" Perguntei, tentando ignorar o tremor na minha própria voz. "Tem uma trilha que leva até o antigo curral do meu avô. Se a gente conseguir chegar lá, talvez ele nos deixe em paz." "Talvez?" repeti, sem esconder minha incredulidade. Letícia não respondeu. Em vez disso, puxou minha mão e começou a correr de novo, guiando-nos por uma trilha estreita que eu nem sabia que existia. A mata parecia viva ao nosso redor. Galhos se mexiam sem vento, folhas caíam como se alguém as tivesse sacudido. E o pior, o assobio parecia vir de todos os lados. "Você trouxe o galho de arruda, né?" perguntei, olhando para a mão dela. Ela balançou a cabeça, mostrando que ainda o segurava firme. "Só não sei quanto tempo ele vai segurar o Saci longe. Essas coisas só funcionam até certo ponto." Meu coração disparou ainda mais. Era como se cada palavra dela cavasse um buraco mais fundo no meu medo. Continuamos correndo, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia.
De repente, Letícia parou bruscamente, me fazendo quase trombar com ela. Em nossa frente, o caminho se dividia em duas direções. À direita, a trilha continuava aparentemente limpa, mas à esquerda, um redemoinho de folhas dançava no ar, bloqueando o caminho. Ele estava lá de novo. É ele, sussurrei, embora não precisasse dizer nada. Letícia já sabia. O Saci não tinha forma sólida desta vez. Ele era apenas uma sombra dentro do redemoinho, mas sua presença era inconfundível. O assobio começou novamente, mais forte, mais próximo, e senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Não olha para ele, não responde o assobio, não faz nada que chame a atenção dele, Letícia disse com a voz quase inaudível. Então o que a gente faz? Perguntei, mas antes que ela pudesse responder, o redemoinho começou a se mover, lentamente, como se estivesse nos cercando. Letícia ergueu o galho de arruda e o apontou para o redemoinho, murmurando algo que eu não conseguia entender. O redemoinho hesitou por um momento, mas em vez de desaparecer, ele começou a se espalhar. As folhas voavam em todas as direções e o ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Ele está jogando com a gente, Letícia murmurou, com os olhos fixos no redemoinho. Então como a gente ganha? Perguntei desesperado. Ela não respondeu. Em vez disso, agarrou minha mão novamente e nos puxou para a trilha da direita, a única que parecia segura. Corremos sem olhar para trás, mas o som do assobio continuava nos perseguindo, agora mais alto, mais irritado. O que quer que o Saci quisesse, ele não estava disposto a desistir. Depois de alguns minutos, finalmente vimos a cerca do antigo curral. Era uma construção velha, quase em ruínas, mas naquele momento parecia nossa única chance de escapar. Rápido! Letícia gritou, enquanto corríamos os últimos metros. Pulamos a cerca e nos enfiamos dentro da estrutura, ofegantes e cobertos de suor. Lá dentro, o silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pela nossa respiração pesada. Será que funcionou? Perguntei, olhando para Letícia. Ela não respondeu. Estava olhando para a entrada do curral, onde por um breve instante vi algo que me fez gelar até os ossos. Um gorro vermelho. Minha respiração parou ao ver o gorro vermelho balançando na entrada do curral. Era pequeno, mas parecia conter todo o peso da escuridão que nos perseguia. Por um instante, pensei que fosse uma ilusão, mas Letícia também estava olhando, fixamente para ele, pálida como uma folha de papel. Ele está aqui, ela sussurrou tão baixo que mal pude ouvir. Mas como? A arruda não deveria manter ele longe? Letícia me lançou um olhar nervoso. Eu disse que isso só funciona até certo ponto. Estamos no território dele e ele não vai desistir. O gorro desapareceu. Sumiu como se nunca tivesse estado ali, mas no mesmo instante o assobio voltou, mais alto, ecoando pelas paredes de madeira podre do curral. Era como se o som estivesse vindo de dentro da nossa cabeça, perfurando nossos pensamentos. Ele está brincando com a gente de novo, Letícia disse, apertando o galho de arruda com tanta força que parecia querer quebrá-lo. Então, o que a gente faz agora? Eu estava começando a entrar em pânico. Ela hesitou, olhando ao redor como se procurasse uma saída, mas a estrutura velha do curral parecia ser nossa única proteção. Foi quando o redemoinho apareceu de novo, desta vez do lado de dentro. As folhas começaram a girar no centro do curral, levantando poeira e enchendo o ar com aquele cheiro forte de terra úmida. E então ele apareceu. Desta vez, o Saci tinha uma forma clara. Não era mais apenas uma sombra ou uma silhueta. Ele estava ali, em pé, apoiado em sua única perna, com o sorriso mais maligno que eu já tinha visto. Seus olhos brilhavam como carvões em brasa, e ele segurava um cachimbo entre os dentes. O gorro vermelho parecia ainda mais vivo, quase pulsando em sua cabeça.
Vocês invadiram minha mata, ele disse, com uma voz que parecia ser feita de vento e trovão. E agora acham que podem simplesmente fugir. Eu não sabia o que responder. Meu corpo inteiro estava paralisado de medo e Letícia parecia não estar muito melhor. Por favor, a gente não queria desrespeitar. Letícia finalmente disse, com a voz trêmula. Foi um erro, só queríamos sair daqui. O Saci riu, uma risada seca e fria que ecoou pelo curral. Sair? Vocês não entenderam ainda, né? Vocês não saem enquanto eu não quiser. Ele deu um passo para frente, apoiando-se na perna única, e o chão pareceu vibrar sob seu peso. O galho de arruda na mão de Letícia começou a murchar, como se estivesse sendo drenado de sua energia. Letícia, o galho, eu disse, mas ela apenas olhou para ele, horrorizada. Não adianta mais, o Saci zombou. Vocês acham que esses truques podem me parar? Essa mata é minha e tudo dentro dela também. De repente, as tábuas velhas do curral começaram a ranger, como se algo estivesse pressionando-as de fora. O assobio voltou, agora se misturando com um vento forte que girava ao nosso redor. Ele vai derrubar isso, Letícia disse, com os olhos arregalados. Se ele entrar aqui, a gente não tem chance. Então, o que a gente faz? Ela não respondeu. Em vez disso, correu até um canto do curral, onde uma velha bolsa de couro estava pendurada. Eu não tinha ideia do que ela estava procurando, mas não tinha tempo para perguntar. O Saci estava se aproximando e as paredes pareciam prestes a ceder. Você confia em mim? Letícia perguntou sem me olhar. Não tenho muita escolha, tenho? Ela tirou algo da bolsa. Um pedaço de ferro velho, enferrujado, mas com um formato estranho. Era uma ferradura. Isso aqui pode funcionar. Ferro frio é a única coisa que ele teme de verdade. Olhamos para o Saci, que agora estava a poucos metros de nós, cercado pelo redemoinho que crescia e engolia tudo ao seu redor. O sorriso dele vacilou por um instante quando viu o ferro na mão de Letícia, mas logo voltou. Vocês acham que podem me derrotar? Ele riu novamente, mas havia algo diferente em seu tom, como se estivesse tentando esconder um leve nervosismo. Letícia ergueu a ferradura e começou a andar em direção a ele. Se você não deixar a gente sair, vai descobrir. Letícia deu mais um passo à frente, segurando a ferradura com as mãos firmes, embora seus olhos denunciassem o medo que crescia dentro dela. O Saci recuou levemente, quase imperceptível, mas suficiente para me dar um lampejo de esperança. Talvez ela estivesse certa. Talvez o ferro frio fosse nossa única chance. O redemoinho ao redor do Saci intensificou-se, espalhando folhas e poeira que cegavam e sufocavam. Eu mal conseguia respirar, mas Letícia continuava avançando, como se cada passo fosse uma batalha contra a própria natureza. Você não vai nos deter, Saci, ela gritou, sua voz tremendo, mas cheia de determinação. Deixe-nos ir, ou você vai sentir o poder disso aqui. O sorriso dele desapareceu. Pela primeira vez, o Saci parecia verdadeiramente irritado. Ele deu um passo à frente, batendo sua única perna no chão com tanta força que o curral inteiro estremeceu. Vocês acham que entendem as regras dessa mata? Acham que podem me ameaçar no meu próprio território? Ele cuspiu as palavras como veneno, o cachimbo balançando perigosamente entre os dentes. O ar ao nosso redor ficou ainda mais denso, como se a própria floresta estivesse se fechando contra nós. As tábuas do curral começaram a estalar e ranger, e uma das paredes cedeu, deixando o vento entrar com mais força. Letícia, isso não vai funcionar, eu gritei, recuando para o canto mais distante. Vai sim, ela rebateu, sem desviar o olhar do Saci. Tem que funcionar. O Saci deu mais um passo, agora apenas a poucos metros dela. Seus olhos brilhavam com fúria e o redemoinho parecia girar mais rápido ao redor dele, ameaçando engolir tudo. Última chance, ele disse, sua voz agora mais grave, quase como um trovão.
Largue isso e aceite seu destino. Não há saída para vocês. Letícia apertou ainda mais a ferradura e, com um movimento rápido, atirou-a direto contra o saci. O impacto foi imediato. Assim que a ferradura tocou o redemoinho, o som ensurdecedor de metal contra vento explodiu ao nosso redor. O saci soltou um grito, um som agudo e sobrenatural que parecia cortar o ar como uma faca. O redemoinho desmoronou. As folhas caíram no chão. O vento cessou e o saci cambaleou para trás, seu gorro vermelho caindo de sua cabeça. Ele olhou para nós, seus olhos agora cheios de ódio, mas também de algo que parecia medo. Vocês não sabem o que fizeram. Ele sussurrou, sua voz agora fraca, quase um eco. Antes que pudéssemos responder, ele desapareceu. O redemoinho evaporou, deixando apenas silêncio e o som de nossas respirações ofegantes. Letícia caiu de joelhos, ainda segurando a mão que havia lançado a ferradura. Eu corri até ela, ajudando-a a se levantar enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Ele foi embora? Perguntei, olhando ao redor. Ela assentiu lentamente, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. Por enquanto, mas ele não vai esquecer isso, e nem eu. O curral estava destruído, mas a mata parecia estranhamente calma agora, como se respirasse aliviada. Ainda assim, não ousamos ficar ali por mais um segundo. Saímos correndo de volta para a trilha, sem olhar para trás, até finalmente alcançar a clareira onde a casa da avó de Letícia nos esperava. Quando atravessamos a porta, o cheiro familiar de café fresco nos recebeu, mas nada parecia mais normal. A sensação de que o saci ainda estava nos observando era inescapável. Letícia se sentou à mesa, pegando um copo de água com as mãos trêmulas. Ele vai voltar, ela disse finalmente, quebrando o silêncio. Eles sempre voltam. A casa da avó de Letícia parecia um santuário naquele momento. As paredes de madeira, impregnadas com o cheiro de ervas e café, ofereciam uma sensação de proteção que eu não sentia desde que entramos naquela maldita mata. Mas, mesmo ali, o silêncio era pesado, como se o próprio ar estivesse à espera de algo. Letícia sentou-se à mesa, ainda segurando o galho de arruda que agora parecia uma sombra do que fora. E estava seco, quase em pó, como se toda a energia tivesse sido sugada. Eu me joguei em uma cadeira, sentindo o corpo inteiro latejar de exaustão e medo. Então, é isso? Perguntei, minha voz um sussurro hesitante. Ele foi embora de vez? Ela olhou para mim, os olhos carregados de algo que não consegui decifrar. O saci não desaparece tão fácil. Ele não morre, não some. Ele só recua. Aquilo me deu um calafrio. A sensação de estar sendo observado voltou com força total e minha mente começou a jogar truques comigo. O som do vento lá fora parecia um assobio distante. A sombra de uma árvore projetada na janela parecia se mover, mesmo que não houvesse nenhuma brisa. Por que ele faria isso? Perguntei. Por que ele nos deixaria ir? Letícia colocou a ferradura enferrujada sobre a mesa. O ferro frio o enfraquece, mas não o destrói. Ele sabia que estava em desvantagem e que continuar nos atacando agora não valeria a pena. Mas isso não significa que acabou. Antes que eu pudesse responder, a porta da cozinha se abriu com um estrondo. Quase pulei da cadeira, mas era apenas a avó de Letícia, que nos olhou com um misto de preocupação e irritação. O que vocês fizeram? Ela perguntou, a voz grave cortando o ar como uma faca. Fizemos o que tínhamos que fazer para sair vivos. Letícia respondeu, tentando soar firme, mas sua voz fraquejou. A avó balançou a cabeça, fechando a porta atrás de si com força. Vocês mexeram com ele de uma maneira que nunca deveriam. Agora ele tem um motivo para voltar, e quando voltar, vai ser pior. Ela foi até um armário, tirando de lá uma caixa cheia de ervas, velas e outros objetos que eu não reconhecia. Temos
que fazer um ritual de proteção imediatamente. Isso pode segurar ele por um tempo, mas o preço será alto. Que preço? Eu perguntei, meu estômago afundando. A avó olhou para mim. Seu rosto marcado pelo tempo parecia carregar o peso de gerações de conhecimento. O preço é viver com o medo, sempre. Ele sabe quem vocês são agora e sabe como encontrar vocês, não importa onde estejam. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça enquanto ajudávamos a preparar o ritual. A avó espalhou sal, grosso nas portas e janelas, queimou ervas que enchiam a casa com um cheiro amargo e recitou palavras em uma língua que eu nunca ouvira antes. Durante todo o processo, o ambiente parecia pesado, quase opressivo, como se algo invisível estivesse assistindo de perto. E então, no meio do ritual, veio o som. O assobio. Era fraco, quase imperceptível, mas inconfundível. Veio da janela da cozinha, onde uma brisa gelada soprava contra as cortinas. Letícia congelou. E a avó parou de recitar as palavras, virando-se lentamente para a fonte do som. Ele está aqui, a avó murmurou. Mas você não disse que o ritual ia protegê-lo? Perguntei, minha voz quebrando. Não é o bastante para afastá-lo completamente, ela respondeu. Não depois do que vocês fizeram. As luzes da casa começaram a piscar e o cheiro de terra úmida encheu o ar mais uma vez. O medo tomou conta de mim. Não sabia se conseguia enfrentar aquilo de novo. Ele não vai desistir, vai? Perguntei, olhando para Letícia. Ela apenas balançou a cabeça. Não, ele nunca desiste. E foi nesse momento que percebi. O Saci não era apenas uma lenda ou um espírito travesso. Ele era algo muito mais antigo, muito mais poderoso. E mesmo que tivéssemos escapado da mata, ele agora fazia parte da nossa vida. Por mais que eu quisesse acreditar que aquilo tinha acabado, sabia que não era verdade. A cada assobio no vento, a cada sombra que dançasse na escuridão, eu me perguntaria se ele estava ali, esperando, e no fundo, sabia que um dia ele voltaria.